Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 2 de janeiro de 2016, sábado. Esse é o verbete de número 3620. Ele tem 7 páginas, 49 logias e 9 máximos. O título é Taxologia Mnemônica dentro da especialidade Holominemosomatologia. A definição: a taxologia mnemônica é a classificação, categorização ou enumeração cosmovisiológica dos diferentes tipos de memórias existentes, incluindo os mecanismos fisiológicos, parafisiológicos e tecnológicos de registro, armazenamento e recuperação de dados. Então, antes da gente prosseguir, eu vou passar a palavra para o professor Cláudio, que vai fazer a apresentação do verbetógrafo. O professor Pedro Fernandes é graduado em Medicina, especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, brasileiro, natural de Brasília, Distrito Federal, voluntário da Conscienciologia desde 1991, docente em Conscienciologia desde 1996, tenepsista desde 2002, EPICOM desde novembro de 2005. Obrigado. O holopensene pessoal da mnemosomatologia, o holopensene do colecionismo, os mnemopensenes, a mnemopensenidade, o holopensene da detalhismologia, o holopensene da cosmovisiologia, a classificação multimnemônica, os inúmeros tipos de memória, a memória enquanto processo capaz de conservar as aquisições conscienciais no tempo, a presentificação do passado, a arte da memória, o percurso mental do itinerário provocando a reminiscência almejada, a memória acompanhando cada instante da vida humana, o fato de todo conhecimento consciencial pertencer ao passado e, portanto, ter sido memorizado, a dissecção mnemônica, a domesticação da memória, a memória quádrupla, a memória contínua, e assim por diante. Em parafatologia, nós temos a cosmovisão holomnemônica, a catarse retrocognitiva, a erupção retrocognitiva involuntária e autêntica, apesar da vigilância consciencial, a bricolagem holomnemônica, a recuperação de megacons intermissivos, a reativação de retrotrafores, a autovivência do EV profilático desbloqueando os chakras superiores, a memória consciencial ante a própria sinalética, o registro holomnemônico das retrovidas em comum dos componentes do voluntariado da conscienciologia, a homeostase holominemosomatológica. E lá na página 4, no tópico taxologia, nós listamos 100 tipos de memórias cuja análise atenta promove expansão do detalhismo pesquisístico do intermissivista interessado. Na remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Desembaraço mnemônico, higiene mnemônica, memória contínua, noite de gala mnemônica e taxologia das retrocognições. Cognição, detalhismo, exaustividade, cosmovisão e a própria memória são atributos mentais somáticos evidenciados na taxologia mnemônica e essenciais à evolução dos intermissivistas lúcidos. Você já havia se apercebido da multiplicidade de tipos de memória existentes? Quais são aquelas mais intrigantes para você? Na mega-análise elaborada pela equipe da Enciclosapiens, nós temos história, registro, memória, identidade, reativação, lembrança, recordação, pré-cognição, memorabilia, recuperação, mnemotecnia, conhecimento, retrocognição, paramemórias, taquimemória, retrosinapses, armazenamento, holobiografologia, holoressomatologia e holominemosomatologia. Questionamentos. Ao verbetógrafo, professor Pedro. Em Estrangeirismologia, página 1. Vivemos na era da fartura, tanto de traquitanas eletrônicas, entre parênteses, memórias externas, quanto de distrações nesse jogo distrações. Neste jogo de forças, qual é o futuro da ars mnemônica? Veja bem, essa arte mnemônica, essa ars mnemônica, é uma expressão antiga que os gregos usavam de valorização da memória. Naquela época não tinha todas essas
esses aparelhos, esses recursos, essas ferramentas, inclusive de registro, e era muito valorizado o processo da memória. E a técnica, a mnemotécnica que eles usavam muito, era exatamente atrelar a condição da memória com um percurso imaginário. Então a pessoa gravava um itinerário, por exemplo, ela saindo de casa, indo até algum local que ela conhecesse, o trabalho, por exemplo, e por onde ela fosse passando, ela associava uma imagem que ela queria gravar. Então ali tinha uma imagem, ela associava, por exemplo, uma palavra, poderia ser uma placa, uma tábua com aquela palavra escrita, e conforme ela ia passando, ela ia vendo aquelas placas, aquelas imagens, e ela ia lembrando. Então, a memória ia funcionando conforme a pessoa ia se imaginando passando por esse itinerário. Conforme a evolução da própria escrita e a evolução tecnológica, nós fomos dependendo menos desses recursos mnemônicos, o que, por um lado, é bom, porque você não sobrecarrega a memória, mas, por outro lado, como você está comentando aqui, a pessoa deixa de, vamos dizer assim, usufruir e confiar na própria memória. Então, hoje se sabe até que existe a chamada amnésia virtual, que é a tendência da pessoa procurar tudo no Google, por exemplo, procurar tudo na internet. Ela procura, ela se satisfaz naquele instante com a informação, mas segundos depois ela tende a esquecer, ela tende a ter amnésia daquela informação que ela mesma recuperou, em função de tudo ser muito, muito rápido, muito efêmero, né? E ela não fixar essas informações na memória. Então, realmente, sem saber usar, esse processo tecnológico tende a dificultar a condição mnemônica. Pedro, Pois não. a arte aqui, estava vendo no dicionário, ela tem o sentido de técnica. É esse sentido aí, né? Perfeito. Então, os gregos tinham essa conotação de arte como uma acepção mais da tecnologia, da técnica de se memorizar as coisas a partir desse recurso do itinerário, né? Então, eles associavam muito o espaço com a imagem, e aí isso favorecia a memória. Em Pensenologia, página 1, primeira linha, qual o papel do Holopensene do colecionismo na aquisição de neomemórias? Como ser um colecionador sem ser um simples acumulador nesta era onde tudo é abundante? O papel do Holopensene do colecionismo na aquisição de memórias é que você, com a coleção, você vai vendo vários aspectos, várias abordagens, vários prismas de uma mesma realidade, de um mesmo aspecto. Então, por exemplo, quando a gente pega a memória e disseca em 100 aspectos, 100 realidades, 100 prismas sobre o Holopensene da memória, que seria uma coleção de memórias, isso ajuda na fixação, em primeiro lugar, do que é memória, das características, das funções, da amplitude que ela pode se apresentar. E, além disso, você começa a ver aspectos que você não via antes. Quando você vê uma novidade, quando você se depara com algo novo, a tendência disso é melhorar a memória. Então, quanto mais você disseca, quanto mais você anatomiza, maior a tendência de você registrar ou deixar isso memorizado, até em função da quantidade de vezes que você tem que lidar com aquele processo, né? No caso aí, com o estudo da memória, com essa dissecção. Mas isso serve para tudo. A diferença que você pergunta hoje em dia, para a diferença entre colecionador e acumulador, eu vejo muito que é a condição da prioridade. O que a pessoa vai colecionar e para que ela vai colecionar. Então, a pessoa, por exemplo, que coleciona caixa de fósforo, isso não tem muito uso, assim, uma coisa muito funcional. Mas a pessoa que coleciona livros, por exemplo, artefatos do saber, aspectos que possam, de algum modo, melhorar a própria cognição, isso tende a ter uma repercussão muito grande na memória. A construção da holoteca, ela é exatamente baseada nesse princípio. Então, o que é a holoteca? É um conjunto de coleções. Então, você chega lá, você tem coleção de conchas, coleção de miniaturas, coleção de livro, coleção de moedas antigas, enfim, uma série de coleções, porque esses artefatos do saber, ou seja, esses instrumentos, essas ferramentas que podem ajudar a nossa cognição,
a tendência, quanto mais a gente mexe com isso, mais a gente melhora o mental soma e, obviamente, melhora a memória. Professor Pedro, lendo a Citaciologia, página 1, lembrei de filmes onde o personagem tinha perda total da memória e vivia quase como um sonâmbulo. O alicerce para a consciência são as memórias? Sim. A memória pode ser entendida como sinônimo da própria consciência. A pessoa sem memória, ela tende a perder a identidade. E a memória, hoje se sabe, por exemplo, nesses casos de pacientes que têm amnésia, a pessoa, você pergunta para ela o que ela vai fazer amanhã, por exemplo. Ela não consegue fazer essa prospecção, esse planejamento, esse preparo do dia seguinte. Então isso até a gente considera um paradoxo, porque a memória, que é uma condição do passado, ela é essencial para o planejamento do futuro. Então, é exatamente isso. A gente precisa olhar para trás para poder seguir em frente. Então essa é, inclusive, uma das bases de trabalho da Consecutivos. A gente tem toda uma pesquisa, uma dedicação ao estudo das retrocognições para melhorar a nossa PROEX atualmente, mas principalmente a nossa evolução para as próximas vidas. Então é exatamente essa condição. Quem não lembra de onde veio, dificilmente vai saber para onde vai, né? Tenho de forma recorrente lembranças desde antes dos 7 anos. Hoje tenho 44. Como deveria lidar com esse fato? Eu acho que você tem que escrever sobre isso e ver se você não consegue caminhar para trás nessas memórias. O que eu quero dizer caminhar para trás? Você prosseguir antes dos 7 anos, se possível até dentro da barriga da sua mãe e principalmente no período intermissivo. Sabendo refletir sobre as memórias, a gente consegue puxar o fio da meada e muitas vezes ter uma evocação maior. Por falar nisso, essa é a base desse curso que a gente vai dar na próxima semana, Lucidez Retrocognitiva, dias 9 e 10 de janeiro. Então, na semana que vem, o curso foi totalmente pensado no sentido de estimular essas memórias, começando pelas memórias dessa vida. Depois o aluno vai fazer uma pesquisa histórica, vendo com quais fatos históricos ele tem mais afinidade. A gente já vai até pedir para a pessoa trazer algum livro, algum material, alguma enciclopédia, algum texto com o qual ela tem afinidade histórica. Então nós vamos da vida atual, que é a biografia atual, fazer essa pesquisa histórica e em seguida vamos instalar um campo retrocognitivo. Então a ideia é que quanto mais a pessoa trabalhar com a memória cerebral, mais ela cria ambiente para que haja um download do paracérebro, ou seja, mais ela cria oportunidades para aquelas informações que estão no extrafísico virem para o intrafísico, saírem do psicossoma e virem para o corpo humano. Então eu acho que você tem que forçar isso, pensar sobre isso, tentar ampliar essas memórias, escrever. A gente vai usar uma técnica que é do mnemograma, que é exatamente isso, você fazer uma listagem dessas memórias, você procurar ver qual é a sua memória mais antiga e expandir. Você lembra, por exemplo, que você estava na casa de uma tia sua, mas você estava fazendo o quê? Onde era essa casa? Quem é essa sua tia? Quem estava com você? Então você busca ampliar essa memória, obviamente sem forçar a barra, sem criar novas memórias, que tende a ser muito comum. Os registros akáshicos têm relação com a holomemória? De certo modo, sim. Na verdade, esses registros akáshicos seria como se fosse uma holomemória do próprio universo, né? Tem mais relação com a holopensene de modo geral ou a própria parapsicoteca, que é uma realidade extrafísica onde ficam registrados vários acontecimentos do nosso passado, tanto pessoal como grupal. Mas se a gente entender o processo mais na condição individual, a nossa holomemória funciona como essa condição dos registros akáshicos, aquela ideia do inconsciente também que o Freud e Jung trabalhou, pessoalmente também pode ter relação, algum nível de relação com a holomemória. Quando você fala que quem não lembra de onde veio não sabe para onde vai, eu entendo o seguinte: um grande desperdício, uma perda de trabalho. Que a pessoa construiu todo um patrimônio, toda uma GESCO, mesmo que não tenha feito livros, ela fez todo um investimento numa área e ela simplesmente se virou para aquela área. É isso?
Pode ser isso. A razão de ser desses esquecimentos é uma razão terapêutica, né? A gente, de uma vida para outra, nós nos esquecemos, primeiro por conta de um processo fisiológico. Você está ganhando um corpo novo, esse corpo está se formando, né? Quando a pessoa é criança, adolescente, então ela não tem aquelas informações. Essas informações estão no corpo extrafísico, então é natural ela não lembrar de tudo. Mas aquelas informações do passado, elas começam a fazer força e começam a se insurgir na vida da própria pessoa. A gente parte do princípio que, quando a pessoa já compreende essa lógica da série X, das múltiplas vidas, quando ela já entende o porquê disso, quando ela já está assim, de peito aberto para fazer as recomposições grupocármicas, se entender, procurar melhorar, fazer as recins, ressex, ela começa a se predispor a lembrar mais desse passado. Porque uma outra função dessa hipomnésia serexológica, dessa falta de lembrança, desse aparente esquecimento de outras vidas, é exatamente para a pessoa ter uma nova oportunidade de tentar fazer melhor aquilo que ela eventualmente não fez. E normalmente isso envolve outras pessoas. Então, às vezes, nós não fomos muito cosmoéticos com outras pessoas no passado, houve, de certo modo, algum conflito, traumas. Então, quando a gente esquece, é uma forma de começar do zero, uma forma da pessoa começar ali, né, como se fosse uma tábula rasa, que na verdade não é. Então, por isso a gente usa, eu tenho um verbete que eu coloquei a ideia do palimpsesto consciencial, porque palimpsesto é aquele escrito antigo num papiro que foi apagado e foi escrito por cima. Só que se você olhar, tiver técnica, por exemplo, de raio-x, ou se você apagar o escrito recente, você pode conseguir enxergar o que estava por baixo. Então a memória funciona muito assim. Houve um registro, você teve uma vivência e você está tentando melhorar aquela vivência, por exemplo, aquela relação com outras pessoas. Então, quanto mais nós fizermos isso, mais isso dá assim um voucher, mais isso dá condições da gente poder acessar essas memórias e entender o porquê daquela relação atual. Então a questão do palimpsesto funciona como uma metáfora. É uma metáfora, exatamente, do processo consciencial, né? Do processo consciencial, do processo evolutivo, exatamente. Só que não no sentido de que muitas vezes no palimpsesto ele foi apagado no sentido de negativo de também. Esquecer aquela. Mas também no sentido de esconder alguma realidade, alguma verdade para poder. Mas essa é a mesma noção, né? Às vezes, de uma vida para outra, a consciência quer realmente esquecer algumas coisas do passado. E só quando ela tem maturidade, às vezes várias vidas à frente, é que ela consegue retomar essa memória. Eu cito aí, se não me engano, a catarse retrocognitiva. Então, a catarse retrocognitiva é exatamente isso. Às vezes a pessoa tem Outro dia eu conversei com uma pessoa que falou sobre isso. Ela queria muito ter filho e ela não conseguia. Queria, fez todas os tratamentos, as técnicas, procurou vários médicos aqui no exterior, não conseguia ter filho. Um belo dia ela foi dormir, depois já tinha desistido de ter filho, e ela lembrou de um processo envolvendo um parto em que ela morreu numa vida passada, e aquilo de um certo modo traumatizou, e ela ficou nesse conflito de não querer ter o filho porque ela morreu no parto, ao mesmo tempo ela queria ter o filho porque o filho morreu naquele momento. Então isso cria um conflito criou, né, no caso, um conflito dentro da própria consciência, e isso fica na holomemória, fica ecoando ali. E a manifestação na vida atual foi essa condição ambígua dela querer muito ter um filho, mas de certo modo ela não conseguir. Então as retrocognições às vezes explicam essa aparente contradição ou certas condições que a gente tem na vida humana atual que não tem uma explicação razoável, né? Uma explicação lógica. Só fechando esse tema para a gente poder seguir, que tem muitas perguntas, a gente pode entender então que esse mecanismo da hipomnésia, ele tem essa função de a gente poder estar fazendo um mapeamento das ideias fixas que a gente tem. E aí fazer um mapeamento das ideias fixas patológicas e das ideias fixas positivas, que seriam inatas. Porque a gente também coloca um pouco isso aí, na verdade, a nossa essa fixação que você está falando de ideias fixas, tudo aquilo que a gente fez muito no passado, isso fica, né, fixado. São as memórias implícitas, elas aparecem. Então são as tendências que nós temos,
Às vezes a pessoa tem um trafor, que é aquilo que se chama popularmente de dom, né? A pessoa é muito boa, por exemplo, com música, a pessoa é muito boa com línguas, a pessoa é muito boa, seja lá com o que for. Em geral é porque ela trabalhou muito com aquela área. Então você fazendo esse mapeamento desses trafores, dessas condições muito acima da média, em geral você consegue se olhar no passado e fazer uma prospecção de ver, eu provavelmente devo ter mexido com isso no passado. E o contrário também é verdade, como você está falando. Às vezes um trafar, a pessoa reconhecidamente tem uma dificuldade, tem uma imaturidade recorrente, às vezes tem um vício, e a tendência disso é já vir do passado e se potencializar na vida atual. Então, às vezes a pessoa já tinha aquela predisposição e ela tende a cair naquela, vamos dizer, naquela dificuldade de novo, e aí uma coisa vai potencializando a outra. Então você vê que é um paradoxo, porque mesmo sem lembrar do passado, a vida atual nos informa muito sobre o nosso passado. Então, sabendo fazer essa dissecção, esse olhar, a gente consegue mapear muito a nossa trajetória, né, holobiográfica. Quer falar? Sim, pero gostei muito deste verbete, em especial de paradoxologia, achei muito legal. Aí em fatologia, na novena linha, os enagramas na condição de traços neurológicos marcantes, modificações, deixando pela recordação ou estímulos intensos. Eu gostaria que você ampliasse um pouquinho isso e depois falar um pouquinho sobre algo que eu pensei frente ao enagrama. Então, o engrama é como se fosse uma trilha, né, sináptica, como se fosse uma modificação causada no cérebro por algum conhecimento que a gente tem, alguma aprendizagem, alguma memória. Quanto mais ele é reforçado, é como se ele ficasse mais profundo, mais forte. Então, isso tem a mesma relação com a que a gente estava comentando antes. Então, se a gente faz muito uma coisa, se a gente estuda muito, se a gente se dedica muito a uma atividade, por exemplo, uma profissão, a tendência disso é ir criando essas marcas no nosso cérebro humano e, obviamente, isso vai passando para o paracérebro. Então, quando a pessoa deixa essa vida, né, quando o corpo morre, quando ela dessoma, a tendência dessas marcas mais profundas é ficarem na paragenética. E aí ela, quando ressoma, quando renasce num outro corpo, é como se houvesse um imprinting, né? Como se houvesse uma tendência em alto relevo daquelas manifestações começarem a estimular o cérebro que está ali em formação. Então, a gente pode tirar partido disso no sentido de ter retrocognições. Quanto mais a gente sabe disso, quanto mais a gente estimula aquela área, vamos supor, a pessoa sabe que se dedicou muito à escrita no passado. Quanto mais ela escreve hoje e quanto mais no ato de escrever ela mantém o parapsiquismo aberto, que ela junta essa condição da parapercepção, maiores as chances dela lembrar de coisas do passado, justamente porque elas são traços mais fortes que estão no paracérebro e tendem a passar mais facilmente para o cérebro físico. Ela tende a resgatar de modo mais fácil. Então, os engramas atuais, eles têm muita relação com os retroengramas, que são essas marcas que nós deixamos nos nossos retrocérebros e que ficaram armazenados na nossa holomemória. Então, saber jogar com isso é uma técnica que a gente usa justamente para ter retrocognições. E às vezes elas aparecem, as retrocognições, quando a gente menos espera. Você vai fazendo esses estímulos, você vai seguindo por linhas onde você já passou, já caminhou por ali, e quando você menos espera, aquilo eclode, aquela informação, aquela vivência, aquela lembrança de você em um outro contexto, totalmente diferente, mas fazendo aparentemente a mesma coisa, ele tende a surgir. Sim, era mais ou menos isso. Em verdade, eu fiquei pensando quase o que você falou, era assim, de que a informação primeiro entra do exterior, se força e depois ela tende a sair. Aí eu fiquei pensando em todos esses enagramas inconscientes, por decirlo de algum modo, que reverberam em situações semelhantes. Ou seja, você está em uma situação semelhante à que você vivenciou antes, e aí aparece uma memória ou uma reação
ou algum inconforto, ou ao contrário, algo muito legal ou muito bom, e você não sabe exatamente onde é. Perfeito. Então, isso acontece muito com reconhecimento, por exemplo, de pessoas. Você vê a pessoa pela primeira vez, mas você não tem aquela memória, né? Você não tem aquela informação. Mas essa sensação, esse reconhecimento, né? Tudo vem à tona. Então, dá esse aparente estranhamento. Quem não estuda, quem não conhece, por exemplo, o paradigma consciencial, às vezes não consegue explicar isso, né? Isso exatamente se dá em função de já terem convivido no passado, né, essas duas pessoas. E enquanto a essa fixação da memória, eu acho que, obviamente, quase sempre é por repetição. Ou seja, incluso na vida intrafísica, uno aprende desse jeito. Mas eu acho também que é por intensidade ou significado para Sem dúvida. uno. O que conta aí, eu acho, são duas coisas. Além da repetição, o processo emocional, que é isso que você está chamando de intensidade, às vezes aquilo não foi tão repetitivo, mas foi muito intenso, emocionalmente foi muito importante, tanto do ponto de vista da emoção mais positiva, como do ponto de vista da emoção negativa. Aquilo ficou registrado. E outra condição é a da singularidade, é a da excentricidade, é daquilo que foge do comum. Então, a nossa memória ela tende a registrar aquilo que não é habitual. Então, por isso que a gente tem dificuldade, por exemplo, de lembrar o que nós almoçamos ontem, anteontem e assim por diante, porque a memória tende a colocar isso tudo no mesmo condição, que são almoços. Agora, se num determinado almoço, vamos supor que a pessoa estava almoçando e na hora que ela estava almoçando, ela olha a televisão e foi o dia em que caíram as Torres Gêmeas, por exemplo, que aquilo é uma coisa totalmente fora do padrão. Ela nunca mais vai esquecer desse almoço. Então, por isso que a maioria, se a gente perguntar, a maioria lembra o que estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001. Porque é como se a memória pessoal, ela encontrasse uma memória grupal, um acontecimento grupal, algo que aconteceu com muitas pessoas e fugiu totalmente do padrão. Então, essa excentricidade, essa singularidade, essa coisa que foge do padrão, tende a ficar mais fixada e a pessoa lembra do acontecimento e do que ela estava fazendo naquele momento. Então, de certo modo, tem a ver com a emoção também, porque aquilo chama muito a atenção. Então, a emoção, ela carimba muitas memórias. Vou fazer mais uma pergunta. Esse, assim, há um caso que se chama, eu acho que você conhece, de Clive Werning. É de um músico inglês, de Clay. É um músico inglês. Y él perdió, por un herpes, él tuvo una meningitis y perdió la memoria retrógrada y anterógrada. Aí ele só lembra, ele só tem consciência 7 segundos. Aí eu acho esse caso muito interessante, porque ele era um músico assim muito famoso e ele só lembra para tocar música. E aí outra coisa que ele lembra é a sua esposa, ele nunca esqueceu sua esposa. Y digamos que de algún modo eso parece así, eso es antifisiológico, porque si no lembra nada, porque va a lembrar solo da esposa, ¿entiendes? Incluso ella se separó de él porque no podía convivir así, ella se va del país, ella es muy afín con él, ella va embora, y él, cuando ella volta, él siempre la saluda como si fuese la primera vez, con alegría, así. Cuando ella volta, él muda su nombre y agrega el apellido el sobrenombre de ella. Entonces, eso es algo que no se explica físicamente, eso es algo que se explica solo paragenéticamente. Y la relación de ellos es tan afín mismo con la enfermedad que uno deduce que ellos tuvieron muchas vidas juntos ya. Todos os casos de amnésia, eles são muito intrigantes, né? Eles são muito curiosos, porque dependendo da área do cérebro que é afetada, vai ter um tipo de amnésia ou outro. Isso na verdade é triste até, porque a pessoa fica confinada ao imediato às vezes, né? Ao presente. Então isso não é simples. E aí, por outro lado, como você está dizendo, permite certos estudos de paragenética, de manifestações de memórias outras que não só as memórias corticais, né? As memórias da vida atual. Eu tenho um caso, por exemplo, que eu acompanhei, uma pessoa relativamente jovem, com 50 e poucos anos, teve um AVC.
e pegou uma área do cérebro relativamente grande. Ele teve amnésia, e depois na recuperação aconteceu uma coisa chata, porque ele estava no segundo casamento, e aí ele teve uma amnésia que ele só lembrava de coisas antigas, anteriores. Então ele começou a chamar a esposa atual do nome da primeira esposa, só lembrava da primeira esposa e achava que era ela. Então isso também, sabe, dificultou muito a vida do casal. Eles acabaram separando. Então, e você vai pensar por que isso acontece, né? Qual é o contexto grupocármico que precisou acontecer, o que, né, causou essa condição, o que tem a ver com essas coisas no passado, e elas não se davam bem, enfim, dá um drama aí, dá uma novela. Falar? Pois não. Por favor, eu gostaria de saber por que uma pessoa que teve uma vida boa, amada, boa, ela nunca se lembra de nada, mas nem dos primeiros anos da vida. Ela tem 62 anos e não se lembra de nada. É uma pessoa muito inteligente, estudiosa, muito generosa com todo mundo, mas ela mesma não se lembra de nada. Aí tem dois aspectos. Pode ser um processo físico, orgânico, alguma predisposição que ela tenha para não lembrar, para ter dificuldade de reter informações. E um outro aspecto é um processo psicológico mesmo. De algum modo ela não quer lembrar, ela não faz força para lembrar. E aí pode ter alguma condição do passado, algum trauma que ela ainda não se sente tranquila de ficar lembrando de coisas do passado, mesmo que essa vida tenha sido tudo bem. Então a tendência é que numa próxima vida, ou no final da vida, mas principalmente numa próxima vida, ela já vai ter mais confiança para ir lembrando das coisas, porque ela fez atitudes boas, ela foi uma pessoa generosa, como você está comentando, então ela vai se sentir mais forte para poder ir acessando não só memórias atuais, mas memórias mais antigas. Então isso pode ser um mecanismo de defesa para ela ir devagar, né? Então temos que descartar o processo físico, e aí, não sendo nada físico, ver se há alguma conotação que a gente chama de paragenética, alguma coisa do passado. Obrigada. Pedro, o professor Valdo repetiu várias vezes que a consciência é a memória. Você podia dar uma geral sobre isso? Eu concordo. A consciência é a memória porque, como a gente está comentando aqui, sem lembrar, sem a pessoa ter vamos dizer, uma história, uma trajetória, ela vai perdendo a identidade, ela vai se esquecendo quem ela é, o que ela fez. Por isso que, se a gente for parar para pensar, o fato da gente ter uma vida inteira, vamos supor, a gente tem aí, vive 80, 90, 100 anos. O fato da pessoa não lembrar quem ela foi no passado, em outras vidas, é uma coisa muito fragmentada, né? A gente consegue conviver aqui, mas se a gente for ter uma visão mais assim abrangente, é muito pouco. Então, esse fato da consciência ser a memória, isso se aplica não só a uma vida, porque a pessoa, você vê os casos de Alzheimer, de demência, a pessoa vai perdendo a identidade, ela vai se esquecendo de quem ela é, vai se esquecendo das pessoas ao redor, então ela vai perdendo a identidade. Mas também o fato que a gente estava comentando antes, se a gente não lembra quem nós somos no passado, a gente não consegue recuperar trafores, a gente não consegue reconhecer pessoas importantes na nossa trajetória, a gente não consegue, às vezes, reconhecer certos erros que nós cometemos. Então, o contrário é verdadeiro. Quanto mais nós acessarmos memória, mais identidade nós teremos, mais autoconfiança nós teremos, mais a gente vai ter noção de quem a gente é, porque a gente vai saber quem a gente foi. E aquilo que eu comentei também, a memória e a própria consciência, ela é importante para ela saber para onde ela vai, né? Então, se a gente for expandir para o processo do curso intermissivo, então, antes dessa vida, nós nos preparamos para nascer, para fazer uma programação existencial, que a gente chama de ProEx.
a base dessa programação existencial é alguma coisa que aconteceu lá no passado. Então a gente programou com quem que nós vamos nascer, o que que nós vamos fazer, quem que nós vamos encontrar, a cidade, etc., em função de coisas do passado, em função normalmente de uma vida específica do passado que a gente chama de retrovida crítica. Então você vê que a memória, né, o registro dos acontecimentos, eles são fundamentais para a gente saber o que a gente vai fazer no futuro, quem que a gente é hoje e o que nós vamos fazer na sequência, né, no presente já futuro, como ele costumava falar também. Ok? O que é a memória quádrupla? Memória quádrupla, eu até coloco aqui na listagem, número 89, eu dou um exemplo. É a memória proveniente de 4 fontes diferentes. Por exemplo, intrafísica, intermissiva, retrocognitiva intrafísica e retrocognitiva extrafísica. Por exemplo, a pessoa sai do corpo. Então ela sai do corpo, ela está ali do lado do corpo físico. Então ela lembra que ela é aquele corpo, o que ela fez ontem, o que ela fez antes de dormir, por exemplo. Essa é a memória da vida humana. Ela está ali fora do corpo, ela pode, antes de ter estado ali, ela ter ido na cozinha e voltado. Então ela lembra desse processo extrafísico recente. Aí vamos supor que ela está ali perto do corpo dela, daqui a pouco chega um amparador. O amparador começa a conversar com ela, ela vai entrando ali no holopensene do amparador e lembra de uma vida em comum dos dois. Por exemplo, lá na França, no século XIX, lembra que aquele amparador que hoje é Consex foi uma Consim junto com ela. E ela pode lembrar que esse amparador está ajudando ela desde o curso intermissivo. Então, ela acessa uma memória antes da vida atual, que é uma memória intermissiva. Então, a memória ela tem essa capacidade de ser polinômica, vamos dizer assim, de ser múltipla. Você pode não se limitar a 4. Você pode acessar, principalmente fora do corpo, acessar fontes, né, cognitivas, fontes de memória de diferentes épocas, de diferentes situações. Então, para isso, isso não é simples de fazer. A pessoa tem que ter muito equilíbrio extrafísico, tem que ter muita calma para ela ir vendo e localizando da onde que ela conhece aquela pessoa, o que aconteceu. Quanto mais entusiasmo tiver, quanto mais emoção, quanto mais assim empolgada o projetor, né, ou a projetora, pior fica a memória. Isso acontece tanto aqui na dimensão humana, mas principalmente na dimensão extrafísica, porque a gente já está com o corpo emocional, né, o psicossoma. Ok? Aqui. Vamos ali, depois a gente passa aqui. Fala, Tati. Então, é bem nessa linha, né, que eu queria trazer com relação à rememoração extrafísica, né? Então, quando a gente tem lá uma projeção, a primeira dificuldade é ficar lúcido fora do corpo, a segunda é rememorar as experiências que a gente tem, né? E, coincidentemente, essa noite eu tive uma projeção retrocognitiva. Mas na hora de passar as informações para o cérebro é que é a dificuldade. Então vem aquele esboço, você sabe que aconteceu alguma coisa, você sabe o contexto, mas não vem assim com os detalhes, né? Você sente o cheiro, sabe o que aconteceu, sabe o que aconteceu, mas você sabe até o que desencadeou, né? Assim, qual foi o gatilho que desencadeou a memória, você sabe o contexto da memória, mas você não lembra dos detalhes. E eu queria falar também sobre a recuperação de cons, né? Porque assim, no verbete eu não achei você falando explicitamente sobre a recuperação de cons, mas eu vi 2 memórias aqui, a memória paracerebral e a memória pré-futura e a memória intermissiva, que eu vi que as 3 têm relação com a recuperação de cons. Né? Na parafatologia, na terceira linha, tem a recuperação de megacons intermissivos. Não sei se é isso que você está... Então, mas essas 3 memórias, né, a 66, a 77 e a 82, eu vi que são as 3 que têm mais relação, né? Sim. Com os cons. E essa é uma das dificuldades também que a gente tem como intermissivista, né? Muitas vezes por falta de parâmetro, né? Falta de preparo das sinapses atuais, às vezes a pessoa não consegue primeiro acessar e quando acessa, às vezes não reconhece que acessou, porque às vezes tem uma familiaridade muito grande com aquela memória, com aquela informação, com aquela unidade de conhecimento, que é o CON, que ela às vezes banaliza, ela não valoriza essa condição. Então, uma das técnicas que fica mais fácil a pessoa primeiro entender o conceito e segundo fazer um mapeamento
é ela tentar lembrar da infância. O que ela queria fazer na infância, o que muitas vezes aparecia para ela recorrentemente, e ela muitas vezes chamava a atenção da família. A pessoa falava que sempre queria ser alguma coisa, sempre queria fazer outra coisa, e isso muitas vezes são essas memórias nesses cons aparecendo de modo natural. Aí tem outra coisa também, assim, uma vez eu vi o professor Valdo falando que a recuperação de cons não é só recuperar a informação, que a gente teria que colocar aquilo em prática para aquela recuperação de cons se efetivar. Como que você entende esse processo? É exatamente isso. Se há uma banalização e a pessoa primeiro não reconhece, dificilmente ela vai colocar em prática. E por outro lado, ao colocar em prática, além dela fixar, é que ela vai, como a gente comentou no início, ela vai puxar o resto. É como se ela puxasse o fio da meada, na expressão popular que a pessoa fala, puxa um fio de cabelo e vem uma peruca inteira, vem uma experiência muito maior. Então é isso, porque você reforça aquela tendência já natural. Então se a pessoa queria, vamos supor que a pessoa quisesse ser escritora desde cedo, quisesse escrever, quisesse fazer algum trabalho relacionado com a escrita, quanto mais ela fizer, mais ela vai ter essas retrocognições ou essa recuperação de cons específicas da escrita. Isso serve para qualquer coisa, né? Então nesse curso que a gente estava falando, a gente quer exatamente que a pessoa, com calma, ela vá acessando essas memórias para ela ir tentar puxar e ver o que ela pode fazer para colocar em prática. Então, olhar no dia a dia o que eu posso priorizar para colocar isso em prática mesmo, para ela ver que a tendência do cérebro é criar ambiente para fazer o download lá das experiências paracerebrais. Sobre isso, eu tenho um exemplo de recuperação, não sei se é recuperação de cons. Eu estava fazendo um curso de como criar cursos em EAD, e aí a gente tinha que dar feedback para os colegas. E eu disse, não, antes de dar o feedback eu vou ver quem são essas pessoas. Entrei na internet, comecei a pesquisar, e aí eu tive a questão do déjà vu. Eu anotei, déjà vu, e aí eu saí do computador, eu fui fazer outras coisas, voltei, e aí eu continuei a minha pesquisa. Aí eu vi que surgiu um termo lá, que era ele fazia parte de um grupo de estudantes, né, em AD, num outro grupo, e lá dentro um dos organizadores trabalha com multidiversidade. Deixei ali, né? Eu fui fazer outras coisas. Mas isso, que nem você disse, pegou o fio de cabelo e aí veio uma peruca, sabe? Então eu comecei a ler, tem um monte de coisa bem interessante, sabe? Sobre... Às vezes uma palavra, né, serve, o fio da meada para vir todo um resto de daí tem a ver com o início das universidades, lá com o processo da ciência, como que criou e tal, que eu comecei a pesquisar esse termo, sabe? Legal. É uma coisa que você estuda, né? Então você ouve tem a ver com ciências, que então eu achei que o déjà vu, porque eu sempre gostei muito de déjà vu, eu sempre quando tenho eu anoto, né? E é uma pista, né, muito grande, porque essa sensação de já ter visto, já ter vivenciado aquilo, muitas vezes a memória funcionando, a holomemória funcionando, o processo, muitas vezes, da paragenética atuando, os engramas. Porque o déjà vu, para mim, parece que abriu uma janela que você via, é como se fosse vários espelhos. Sim. Essa cena se repetiu, se repetiu, se repetiu. Então foi exatamente o que estava escrito no computador, o que estava aqui, todo o cenário daquele momento, parecia, nossa, isso aqui é um déjà vu, mas foi muito rápido, sabe? E aí eu anotei, déjà vu. Se a pessoa não está atenta, ela deixa passar. Que é muito sutil, é muito sutil. Ok, Terezinha. Parabéns pelo verbete. Na página 2, enfatologia, na última linha, quer dizer, na última linha, a memória da conscienciologia. Depois você coloca em parafatologia, na mesma página ali, o registro holomenônico das retrovidas em comum, dos componentes do voluntariado, da conscienciologia. Poderia ampliar para mim esses dois? Sim. A memória da conscienciologia, essa expressão tem várias acepções, né? Então, o que eu quero dizer é tudo que nós estamos construindo aqui, isso é memória. A história da conscienciologia é memória. Mas se a gente não se deter, se a gente não se aperceber, se a gente não cuidar, a gente não valoriza o processo mnemônico. Por exemplo, o fato de ter sido publicado esse livro agora, 500 verbetógrafos, isso aqui está registrado, isso aqui é da história da conscienciologia, da memória da conscienciologia. Então,
foi feito um recorte até agosto de 2015, parou, é como se batesse uma foto, uma radiografia. Então, quem escreveu, escreveu, quem está aí nesses primeiros 500, está aí. Então isso, se você pegar desde o início da Conscienciologia, desde que o professor Valdo propôs, todos os documentos, a parte mesmo dos, entre aspas, monumentos, ou seja, os prédios, a parte histórica, a holoteca, isso é como se fosse um museu, entre aspas, da memória. Tudo tem uma história. Então quem foram as pessoas que construíram, quem foram as pessoas que estavam, quem são os voluntários que participaram desses momentos da história da Conscienciologia. Então, a memória ela é formada tanto de consciência como também de objetos, de papéis, né? O patrimônio da Conscienciologia é consciencial e é também extraconsciencial. Então, quanto mais a gente tiver essa noção, mais a gente primeiro vai cuidar desse patrimônio para ele se manter e mais também vai fazer de caso pensado, quer dizer, fazer adredemente, fazer para que a gente possa recuperar essas informações no futuro. Então, em outras vidas, quanto mais a gente se envolver nessa memória, nessa construção, nesse patrimônio, maior a tendência da gente espontaneamente voltar para cá ou acessar essa informação em função do holopensene. A mesma coisa, sua outra pergunta, esse registro holomnemônico. Então, muitos de nós aqui tivemos vidas em conjunto, vidas próximas no passado. Então, se essa convivência hoje, ela se mantém, ela se intensifica, ela se diversifica até certo ponto, maiores as chances da gente lembrar aquela convivência do passado. Então, uma fonte retrocognitiva, um gatilho retrocognitivo muito, vamos dizer assim, poderoso, é a carga de convivialidade, o quanto a gente consegue conviver com as pessoas, mas lançando sempre um olhar serexológico, buscando, através do parapsiquismo, ver e localizar essas pessoas no passado. Então é por isso que a gente colocou aqui o registro holomnemônico das retrovidas em comum dos componentes do voluntariado da Conscienciologia, porque tem aquilo que eu registrei na minha memória, tem aquilo que você registrou, que o outro registrou, tudo isso está registrado, obviamente, cada um com o seu filtro, com o seu viés, com as suas tendências. Mas o fato é que houve essa convivência em comum. Então, isso é importante para a gente poder mapear a nossa história holobiográfica. O que eu fiquei avaliando, quando você fala da memória da Conscienciologia, se é que a gente trouxe alguma coisa e já vivenciou isso aí no extrafísico antes de chegar aqui. Tipo curso intermissivo. Isso sim, mas o que a gente está chamando a atenção mais para o processo material, processo concreto, processo já do registro. Toda construção humana, em geral, ela tem um molde extrafísico, ela começou no extrafísico. A pessoa quer escrever um livro, ela pensou, vou escrever um livro, isso já tem um morfopensene, isso já tem uma energia que já se constitui. Se a pessoa realmente reforça esse holopensene, a tendência é isso ir materializando até chegar aqui e se concretizar. Quando é uma coisa em grupo, uma coisa maior, isso se potencializa ainda mais, porque são várias pessoas pensando, várias pessoas colocando energia, várias pessoas colocando a mão na massa, então mais energia é, movimentada e é concretizada nesse... Naquela questão, Pedro, quando a pessoa pergunta, eu sou intermissivista, por que eu sou intermissivista? Falar o meu labicon, né? No caso, para mim não foi novidade quando eu ouvi certas verpons. Sim. Então, seria também por esse lado dessa memória? Sim, aí é o caso da pessoa ter uma paramemória, que é uma memória intermissiva, é uma retrocognição intermissiva, e ela já ouviu falar daquilo. Então, quando, vamos supor, ela ouviu uma palestra do professor Valdo, ela ouve uma tertúlia, ela lê um livro da Conscienciologia, aquilo é muito familiar. É a mesma ideia que a gente comentou de você ter a sensação de conhecer alguém. Então você pode ter essa sensação de conhecer uma ideia já, de conhecer uma palavra, de conhecer uma expressão. Então isso muitas vezes é porque está no paracérebro, e aí a pessoa quando lê aquilo, ela começa a acusar lá na holomemória, ela fala, não, mas eu já ouvi falar nisso. Mas ela também não lembra. Ela estranha as palavras novas, mas ela gosta. Então ela fica nessa condição até ela vencer o gargalo da cognição realmente humana cerebral, dela saber o que significa cada palavra, cada conceito. Então esse é o modus operandi que acontece na memória. Ok? Deixa eu caminhar um pouquinho aqui.
Professor Pedro, em Pensenologia, página 1, terceira linha, poderia aprofundar o holopensene da detalhismologia? Detalhismologia é o estudo dos detalhes, né? Da técnica do detalhismo. Essa técnica, ela diz, ela fala, ela prega que quanto mais a gente puder ser detalhista, quanto mais detalhes a gente puder olhar, fazer e conceber, melhor para a nossa cognição, melhor para a nossa comunicação, melhor para a nossa assistência. Eu gosto muito de fazer taxologia, que é uma forma de classificação, porque ela exige o detalhismo. Você precisa ver os detalhes de certas realidades para você conseguir compor uma classificação lógica. Então, o detalhismo ajuda muito em várias condições, aqui no nosso caso, desse verbete, principalmente a memória, que é o que a gente está enfocando. Em Fatologia, página 1, final da penúltima linha, o que poderia falar sobre a fisiologia mnemônica? A fisiologia mnemônica tem muita coisa que a gente pode comentar. Uma delas que a gente pode dizer, pegando aí a taxologia, é que a gente pode classificar a memória de diversos modos. Com relação ao tempo, por exemplo, existe a memória de curta duração, de longa duração, de longuíssima duração. Existe, por exemplo, a memória que a gente chama de declarativa e a memória de procedimento. A declarativa é aquela que você acessa conscientemente. Não, o que eu fiz ontem, o que eu acabei de falar, onde eu estive nas minhas férias. Você é capaz de falar sobre isso. A memória mais de procedimento é aquela automática. Você, às vezes, não pensa para dirigir um carro, você não precisa se lembrar o modo como é andar de bicicleta, nadar. O seu corpo já tem essa memória naturalmente. A memória, por exemplo, declarativa, essa que é mais consciente, você pode dividi-la em dois aspectos. Naquelas mais conceituais, que é o que se chama de memória semântica. Então, por exemplo, você sabe que hoje é sábado e amanhã é domingo, porque domingo vem depois de sábado, e assim por diante. Isso é um processo de definição semântica. Você sabe, por exemplo, que a Torre Eiffel fica em Paris. Agora, se você acessa uma memória de você em Paris, na Torre Eiffel, é uma memória que se chama episódica. Enfim, a memória ela tem várias formas de ser compreendido o seu funcionamento. Por que a memória humana é diferente da memória de computador? Porque a memória de computador ela é linear, ela é precisa. Você grava um arquivo, dá ali o salve para salvar, o save, fecha o computador, quando você abre e acessa aquele arquivo, está exatamente do jeito que você comentou, você colocou ali. A memória humana não é assim. A memória humana ela é como se fosse por camadas, ela é construtiva. Você vai reconstruir aquela memória. Então, por isso que há uma tendência das memórias irem se modificando. Quando a gente acessa uma memória, é como se fosse um novo acontecimento. Isso tem uma função fisiológica, porque um episódio, uma experiência, não fica registrado só em um local do cérebro. Então, às vezes, a parte visual daquela memória vai para um local, a parte auditiva vai para outro, a parte emocional vai para outro, e quando você evoca aquela memória, essas partes todas elas precisam ser acessadas, e às vezes elas não são de modo igual, de modo equalitário. Então, as nossas memórias são, como a gente estava comentando aqui, elas são palimpsestos. Você está escrevendo em cima, gravando em cima de outras memórias. Por isso que quando se fala em parapsiquismo, o ideal é registrar na hora. Você teve a experiência, ela está quente, você vai fazer o registro mais assim objetivo possível, mais jornalístico possível, porque a tendência com o tempo é essa memória ir se perdendo, ela ir se evanecendo. Então, e por aí vai. A gente poderia falar aqui de fisiologia da memória, uma série de características. Tem muitas informações. Em cima disso que você está falando, tem o princípio da neurociência, que todos os neurônios que disparam juntos, num episódio, na memória, um puxa todos. Entendeu? Então, é justamente essas áreas, várias áreas, exatamente, que eles acessam, e cada neurônio de uma área que foi disparado, na hora que você puxa um deles, vem todos no conjunto. Por isso que uma técnica de recuperação de memória é você ir repassando, por exemplo, a pessoa não sabe onde deixou a chave, que é muito comum. Ela vai, a última coisa que eu lembro é que eu estava aqui, que eu passei por ali, então ela vai recompondo, porque esses neurônios que ela consegue acessar, tende a ir puxando o outro, aí ela lembra, não,
deixei a chave em cima da geladeira. E a memória é associativa, né? Totalmente associativa, exatamente. Pedro, aqui a memória seletiva teria que ver com a memória consciente que você coloca aqui? Pode ter a ver ou não, às vezes pode ser inconsciente essa memória seletiva. Por exemplo, a pessoa tem uma experiência que ela não gostou, às vezes ela vai selecionar. Vamos supor, ela estava num jantar, e naquele jantar ela começou a discutir algum assunto, política, e teve alguma pessoa que começou a dar o contra nela, ela não gostou porque a pessoa foi, às vezes, muito, incisiva, foi um pouco antagônica. Aí você passa um tempo, pergunta para a pessoa daquele jantar, vamos supor, o jantar de Réveillon. E a pessoa vai lembrar do jantar, que foi ótimo e tudo, mas há uma tendência dela esquecer essa memória, ou dela não querer tocar nesse assunto, por exemplo. Pode ser consciente ou pode ser inconscientemente. É neutra, então? Pode ser, exatamente, pode ser neutra. Porque pode ser homeostática ou isso, ou nosográfica. Tá ok? Obrigada. Em Fatologia, página 2, penúltima linha. Poderia elucidar os anos de estudo protegendo contra as doenças neurodegenerativas dentro da cogniciologia? Sim, isso é o que se chama de reserva cognitiva. E hoje já se sabe que quanto mais a pessoa usa o cérebro, quanto mais ela estuda, e isso pode ser aferido através dos anos de estudo, eles, até onde eu estudei isso, eles consideravam que a partir de 8 anos de estudo a pessoa já tinha uma boa reserva cognitiva, obviamente dependendo de cada caso. Então isso é um fator protetor para doenças neurodegenerativas. Por quê? A pessoa vai formando sinapses. Apesar de com o envelhecimento a gente ir perdendo neurônios, as sinapses tendem a se manter, principalmente se a pessoa fizer uso recorrente dessas informações, dessa cognição. Eles consideram como fatores de risco hoje para o Alzheimer e para essas doenças degenerativas, o principal é a idade, obviamente. Quanto mais a pessoa vai chegando na casa depois dos 85, principalmente 80 anos, há uma tendência dela ter mais essas doenças. As mulheres é um fator de risco, porque as mulheres vivem mais, então se diagnostica mais nessa doença, e baixa escolaridade também é um fator de risco para a doença neurodegenerativa. Então, quanto mais a gente estudar e quanto mais principalmente escrever, mais isso tem um efeito protetor sobre o cérebro. Em Numerologia, página 2, terceira linha, o que vem a ser a memória da memória? A memória da memória é um pouco isso que a gente está fazendo aqui, é você lembrar das suas memórias conscientemente, você fazer uma listagem, por exemplo, das principais memórias da sua vida, você lembrar das suas retrocognições. Se a gente pudesse acessar do ponto de vista bioquímico, você veria como as memórias são feitas. Então isso também é, querendo ou não, a memória gerando a memória, ou seja, um processo bioquímico gerando a memória, vamos chamar assim, cognitiva, a memória que você acessa. Então, a memória da memória, isso eu até tinha colocado aqui no verbete, pessoal tirou na revisão, mas já a neurociência trabalha com isso, que é a chamada metamemória, você estudar as próprias memórias, Em Paradoxologia, página 2, segunda linha, poderia expandir o paradoxo de a memória ser mais valorizada após a consciência experimentar o esquecimento involuntário? Sim, porque a pessoa normalmente só dá valor para a memória quando ela perde a memória. Então, assim, os mais jovens nem ligam para a memória. Quando a pessoa entra na meia-idade, ela vai envelhecendo, ela começa a sentir que a memória está falhando. Então, ela começa a valorizar mais a memória, ela às vezes fica com medo de estar com Alzheimer, ela começa a fazer mais exercícios, ela dá mais valor para o registro, ela não pode esquecer uma coisa, ela vai e ela anota. Então, é um paradoxo, por quê? Porque é o processo do esquecimento gerando a memória, E um paradoxo outro que eu coloco é exatamente esse. Para a memória funcionar bem, a gente precisa esquecer. Porque senão a gente ia ficar louco. Imagina você lembrar de todos os detalhes, de todos os acontecimentos, de tudo que aconteceu com você, desde que nasceu até agora. Então, esse esquecimento, ele é salutar. Então, a pessoa precisa saber lidar com isso, saber, até certo ponto, cuidar do corpo para ele reger esse processo mnemônico. Sabe-se hoje que a aprendizagem depende muito do sono, principalmente o sono paradoxal, o sono REM. Enfim, toda essa fisiologia da memória, ela tem o esquecimento tem um papel muito importante nessa fisiologia da memória.
Em taxologia, pede para comentar, por favor, os itens 31 e 41. Memória ecóica e memória falsa. A memória ecóica, a memória auditiva, o equivalente auditivo da memória icônica. A memória auditiva é a memória que a gente tem dos sons. O exemplo mais assim claro, didático, é o processo da música. A pessoa, vamos supor que numa fase da vida ouviu muito uma música, podem se passar anos, mas se ela começa a ouvir a introdução daquela música, aquela música vem toda na cabeça dela e ela é capaz de recitar de cor aquela letra. Então, isso em função do processo também de repetição, da condição da melodia. Às vezes isso também pode ser nosográfico ou homeostático, dependendo se a pessoa teve um trauma psicológico e no momento desse trauma tinha algum som repetitivo associado, também ela pode ter a mesma sensação somente ao ouvir esse som em outra época, no futuro. Então essa é a memória auditiva. A memória falsa é aquela memória que ela é implantada, ela não é real. Eu coloquei aqui o preenchimento mnemônico, os autofactoides, os pseudo-acontecimentos, a síndrome das falsas memórias. Isso tem sido muito estudado do ponto de vista da psicologia, em função muitas vezes de familiares incutirem certas memórias em crianças. Aquilo não aconteceu, mas o familiar começa a falar perante a criança como se aquilo fosse um fato. E a criança começa a incorporar aquilo como se aquilo tivesse realmente acontecido. Nesse curso Lucidez eu vou passar um documentário que fala um pouco sobre falsas memórias e como que isso pode acabar até desestruturando uma família dependendo de qual memória é incutida. Isso é muito estudado do ponto de vista dos abusos, né? Às vezes a criança é incutida de que ela foi abusada. Quando estava em voga, isso muito nos Estados Unidos, essa questão de abuso infantil, aconteceram em algumas famílias essa condição de tios ou até terapeutas incutindo, forçando a criança, mas tem certeza que você não lembra, mas pensa bem, não ouve isso, aí a menina, realmente será e tal, e aí ela começa a acreditar que aquilo aconteceu, e o terapeuta vai dando detalhes, vai fornecendo consciente ou inconscientemente detalhes, daqui a pouco aquilo está formado. Então, nós temos que ter muito cuidado, isso é um caso extremo, um caso mais patológico, mas a gente tem que ter cuidado nesse preenchimento mnemônico, porque a nossa memória, você tem que confiar nela a partir do momento em que você realmente tem o registro daquilo que aconteceu, porque isso é mais fidedigno. A experiência aconteceu, você registra e você procura ser o mais fiel ali aos fatos, porque senão a gente tende a ir completando alguns gaps que possam existir. Na passagem do ano mesmo, a gente estava reunido com uns amigos e uma pessoa perguntou para outra, mas você não lembra que o fulano falou isso com você em uma certa época? E eu participei do mesmo acontecimento e, na verdade, aquilo tinha acontecido com a própria pessoa que estava falando, não era com a terceira com o qual. Então eu fiquei observando, que eu estou estudando muito memória, eu fiquei observando como a pessoa, às vezes, sem querer, ela atribui a outra uma memória que aconteceu, às vezes, com ela, ou que ela foi o protagonista, né? Isso é um tipo de memória falsa, né? Álver Betógrafo, em Estrangeirismologia, página 1. Poderia esclarecer a mental time travel autobiográfica e serexológica? Essa é uma viagem mental. Essa viagem mental que a gente pode fazer quando a gente lembra do que aconteceu, a gente lembra, por exemplo, da nossa infância, a gente é capaz de prospectar o futuro. Isso é uma viagem mental. Essa é uma capacidade que só os humanos têm. E aí eu coloquei esse adendo aí da serexologia porque o nosso objetivo maior é exatamente recuperar esses cons mais retrocognitivos, para você ter uma noção maior da onde que você estava no passado e você fazer nessa viagem mental até o presente para você poder ver o futuro. Então, extrapolando um pouco, o professor Valdo, antes de dessomar, falava muito da nossa pré-intermissiologia. O que é isso? É o fato da gente, após essa vida, a gente vai reencontrar pessoas extrafisicamente, conscientes, com as quais a gente não lidava há muito tempo, que a gente não via há muito tempo. Então ali, em geral, nós vamos ter oportunidade
de acessar essas memórias mais antigas, essas memórias conjuntas, essas memórias que a gente teve em conjunto com essas outras. Então, isso vai nos permitir, extrafisicamente, ampliar essa viagem mental. A gente vai poder, vamos dizer assim, acessar um passado mais abrangente do ponto de vista da seriexologia. E a gente tem que saber tirar partido disso. Por isso que a reflexão ela é muito importante. Você parar com calma e retomar, rever certos acontecimentos, ver os detalhes, ver o que estava, né, acontecendo, quem estava, como estava, o que aconteceu. Tudo isso ajuda a fortalecer as redes sinápticas e, consequentemente, a própria memória. E ela pergunta aqui também na página 2, em Fatologia, primeira linha, o que é o mnemotropismo? Eu coloquei essa expressão aí. Essa expressão tropos ou tropismo é a pessoa que se sente, vamos dizer assim, vinculada ou que tende a ir em direção a um local. Então, por exemplo, as flores tendem a crescer em direção à luz, tem o processo geotropismo, em direção à terra e assim por diante. Mnemotropismo é uma expressão utilizada pelos estudiosos da memória, que eles falam o seguinte: o homem tem esse tropismo pela memória, ele tem essa apreciação, esse apreço por tudo que é memória. Por isso que a gente comemora aniversário, por isso que há as celebrações, as comemorações, os marcos históricos. Então isso é da natureza humana. Se a gente puder extrapolar, a gente vai reparar que a gente tem muito interesse, por exemplo, na história de outras pessoas, nas biografias, no nosso caso aqui na seriexologia. Nesse aspecto até, eu vou pegar o gancho aqui, a gente vai estudar a história, a biografia da Marie Corelli. É uma escritora do século XIX, uma escritora inglesa do século XIX. Isso vai acontecer no ano que vem, aqui de dias 21 a 28 de abril de 2016. E essa daqui, desse ano, desculpa, perdão, o ato falha aí da memória. Então, a Marie Corelli, essa daqui, atualmente ela está se apresentando com esse som aqui. Então, a Thelma foi a Marie Corelli. Então, isso é muito interessante, porque você, quando estuda uma biografia, e na verdade duas biografias, a retrobiografia e a biografia atual, isso te dá mais chance, mais informação para entender como que funciona a seriexologia, como que funciona a holomemória. Por exemplo, por que tem alguns aspectos da Marie Corelli que hoje não aparecem tanto na Thelma? Então, isso é o funcionamento holomnemônico. Por que isso aconteceu? Quais foram os estímulos que aconteceram, por outro lado, nessa vida humana, que permitiram com que alguns traços da Marie Corelli aparecessem na Thelma? Então, a gente vai estar fazendo esse estudo dentro de um contexto que a gente quer evocar muito essa época do século XIX, da Inglaterra do século XIX. Por quê? Antes da noite de gala, não sei se todo mundo lembra, mas o professor Valdo teve uma retrocognição extrafísica, no qual ele aparecia diante de uma reunião que estava ocorrendo num castelo na Cornualha do século XIX. Então, como é a mesma época e mesmo local, a gente está propondo aqui o segundo experimento retrocognitivo grupal da CCCI, que vai ser esse chá inglês retrocognitivo. Então, nessa oportunidade, as pessoas vão trajadas com roupas antigas, igual nós fizemos na noite de gala, para formar esse holopensene. Porque a gente comentou no início, o cenário, as imagens, a condição de você voltar, como se você estivesse voltando no tempo, isso ajuda muito a memória a eclodir, a holomemória ela aparecer, as retrocognições poderem efervescer. E principalmente porque isso vai ser feito em grupo. Então, todo o mnemotropismo que nós temos a consecutivos tem esse mnemotropismo, porque a gente gosta muito de estudar a memória e valoriza muito a memória, e por isso que a gente está formando e fazendo e, vamos dizer assim, propondo esses experimentos retrocognitivos em grupo. Quer falar? Eu estava pensando aqui, assim como ou seja, na medicina e todo isso existem exercícios para fortalecer a memória, jogos, coisas assim. Eu penso que na conscienciologia todo o que é verbete e escrita tem um formato para isso. Por exemplo, o professor Valdo organizou verbete como sinônimos, antônimos, estrangeirismo. Então é como
para detallar todo lo que hay sobre ese tema, que eso ya pues es obvio, se fala muito. Perfeito. Mas aí eu estava fazendo essa correlação de que a memória de algum modo é associativa, não? Contextual. E aí eu lembrei que eu venho pensando um pouco sobre isso, do que o Valdo falou dos pensenes analógicos. Então, eu ainda não entendo muito bem esse conceito, porque analogia não é metáfora e não é símil. Então, a analogia que é? Sí, porque uno busca, en la definición, bom, que uno busca que hay semelhança entre dois objetos que parecem antagônicos. Mas dentro dos paradigmas consciencial, isso que seria? Mas é exatamente para você expandir a sua cognição. Então a metáfora, eu sei que ela estrito senso não é uma analogia, mas ela está dentro da mesma família, porque você pode enxergar uma mesma realidade em dois objetos completamente diferentes. Por exemplo, o mesmo significado. Você às vezes usa uma palavra com um significado totalmente diferente do que ela tem originalmente. Então, outro dia eu estava falando aqui de janela, né? Acho que você estava. Então a janela é uma abertura numa parede para você olhar, por exemplo, a paisagem, para refrescar, etc. Mas essa noção de passagem, ela é usada em vários outros conceitos. A pessoa que está lá no avião e tem a tempestade, ela procura uma janela para ela sair da tempestade. Na computação tem lá o Windows, então uma janela de oportunidades. Então, quando você faz isso, o seu cérebro ele se expande ao máximo, porque você busca vários centros de cognição e você está usando mais o cérebro, você está associando mais informações. Então, a analogia, a base da analogia, na verdade, o objetivo maior é fazer essa cosmovisão, é expandir mais o nosso conhecimento. Isso que você comentou, quando o professor Valdo propõe aqui as 70 sessões, ele está olhando, por exemplo, a memória, fatiando pelo menos em 70 realidades, né? Você pega memória e mito, e tem lá o processo da mnemosine, por exemplo, memória e fobia. A gente falou do trauma. Então, você começa a enriquecer muito a sua cognição quando você faz essa abordagem mais enciclopédica, essa abordagem mais classificatória. Aí, com o que você fala, me faz pensar algo, e é que, por exemplo, no Alzheimer, não é que de menos as pessoas que têm grande intelecto ou cognição, sino que elas formam uma rede muito mais extensa. Então, quando chegam a dar longeva ou adulta, o que passa é que as neuronas, como ela tem mais sinapses, ela enferma muito mais tarde. Perfeito. Mas ela já está enferma, só que ela destruiu uma parte, mas a outra está viva, e com isso ela consegue lembrar essa memória. Exatamente, a manifestação da doença não aparece porque ela tem essas redes, esses multissinapses, essas redes associativas mais bem feitas, maiores, mais ricas, né? Ou seja, que o verbete seria uma questão mais ou menos assim, ou a escrita dentro do paradigma, ou dentro dessa proposta que o professor Valdo faz. Aqui, ó. Pode falar, gente. Boa, que ela, na maturidade, desenvolveu uma doença autoimune. E depois de algum tempo, uma doença complexa, rara, enfim. Depois de algum tempo, essa pessoa teve uma projeção e uma consciência, provavelmente um amparador, né? Mostrou da onde que vinha essa doença, que era um processo de falta de auto-perdão, né? De coisas feitas no passado, né? Aí eu queria ver como que você entende isso. Existe uma memória kármica nesse processo? Como que você vê isso? Que tem. O difícil para eu entender é porque ela acontece em certos momentos e não em outros. Então, por que ele já não veio com essa doença? Ou por que foi nessa idade e não em outra? Às vezes, o que eu tenho como hipótese é que o gatilho foi algum acontecimento mais anterior à eclosão da doença. Às vezes, a pessoa teve contato mais próximo com essa memória, ou seja, ela teve
ela leu alguma coisa, ou ela encontrou uma pessoa, ou de algum modo uma emoção parecida com aquela do passado, e acabou eclodindo aquela memória, e a manifestação se dá na forma de doença. Mas o processo kármico tem muita relação com a memória, sim, porque aquilo fica registrado tanto na holomemória, como, ao que tudo indica, no próprio universo. Tem alguma coisa no holopensene que tem relação com isso. A pessoa ela manifesta aquela doença, às vezes sem saber, ela normalmente não sabe, né? Ela não lembra conscientemente, mas subconscientemente aquilo existe ali, né? Então aí o segredo são os gatilhos. Outro dia eu estava lendo um caso da pessoa que teve uma experiência com um cachorro, o cachorro avançou nela, ela ficou com um trauma, só que um trauma assim, muito desproporcional ao que foi, e aí vivenciando essa condição, daí a pouco ela lembrou que ela realmente dessomou, atacada por cachorros, etc. Então, se ela não tivesse tido contato maior com o cachorro, assim, mais próximo, pode ser que ela tivesse sempre um receio, ela nunca ia ter um cachorro, aquilo ficaria mais ou menos assim em banho-maria. Mas se tem um gatilho, aquilo eclode, a pessoa manifesta o medo. Okay? Pedro. Ele está perguntando a diferença da androssomática para a ginossomática. Isso tem várias diferenças. A principal que eu posso comentar, se você perguntar para um casal, né, eles participaram de um jantar, a tendência da mulher vai ser lembrar muito mais dos detalhes, lembrar das roupas, lembrar às vezes da comida, do detalhe, do tempero da comida. O homem vai tender a lembrar do processo espacial, às vezes até da conversa, ou dos argumentos, ou de alguma coisa que chamou a atenção. Então, essas manifestações que tem entre homens e mulheres, isso se mostra muito no processo mnemônico, sabe? Aparece muito quando você vai checar uma mesma vivência dentro de um casal, né? O que mais? Da biológica, ali, a 7. Biológica, essa memória um pouco tem a ver com isso que a gente estava comentando. O DNA, ele tem uma memória própria, ele vai construindo o corpo. As proteínas que são construídas pelas células, elas carregam uma informação, a expressão de uma informação. Então, a cor do olho da pessoa, ou uma enzima que vai ser produzida, tudo isso tem uma carga, né, mnemônica. O que mais? A 59 implícita, tem mais relação com o que você falou antes ali. Isso, a implícita são essas mais assim automáticas. São essas que a pessoa não se dá. Que você falou, procedimento. A pessoa não se dá conta, e tem muita relação com o processo também paragenético. Então tem certos hábitos que a pessoa tem que aquilo não vem desse corpo, vem de um processo paragenético. Por exemplo, outro dia eu comecei com uma pessoa que ela estava escrevendo, e ela instintivamente, espontaneamente, ela teve o hábito de querer molhar a caneta como se tivesse um tinteiro ali para ela escrever, e aí ela se viu fazendo isso. Então é um automatismo que quando a pessoa vê, já foi, ela não se dá conta. A própria marcha tem a ver com isso, né? A forma da pessoa se manifestar. Agora vamos caminhar, que tem muita pergunta. Primeiro lá em cima. Pedro, você tem algum critério pesquisístico para elaborar taxologias? Puxa, eu estudo tudo que eu posso. Então, para fazer da memória, eu leio tudo, e se de algum modo aquilo eu vejo que é uma categoria, eu procuro ir registrando. Talvez um recurso que eu sei que eu tenho, que o professor Valdo tinha, é não se restringir àquilo que já existe. Então, se você for estudar no caso da memória, tem várias classificações fisiológicas, mas elas são muito limitadas, elas não se superpõem, por exemplo. Então, eu já procuro ser mais assim, vou de roldão, pego tudo que possa existir sobre aquele assunto, e se tiver lógica, se não for repetitivo, porque às vezes elas têm relação. Então, se você pegar aí, tem, por exemplo, memória de curta duração e memória de trabalho. A memória de trabalho é uma memória de curta duração.
Mas é que são enfoques diferentes. Uma você está dando enfoque no tempo, outra você está dando enfoque mais no gerenciamento das informações, né? Que a memória de trabalho é essa que a gente usa, às vezes, para você ler o telefone aqui e poder discar. Aquela memória para você fazer esse gerenciamento. Então, eu me permito mais essas superposições desde que haja uma lógica que as diferencie. E procuro sempre ser o mais exaustivo possível. Até o ponto que você vê que você está errando a mão. Errando a mão que eu digo assim, você está sendo rebativo, você está sendo repetitivo, você está forçando a barra. Aí é o momento que eu vejo de parar e às vezes até tirar algumas para ficar mais com o essencial. Eu tenho uma pergunta. Tem um verbete chamado multitraduciologia que eu fiz também, que eu fiz uma listagem de tipos de tradução. Tem muita relação com as memórias também e ajuda a gente a pensar que, na verdade, tudo é tradução, né? A tradução da linguagem, a tradução linguística, a tradução, por exemplo, genética, tradução de uma energia em outra. Então, tem várias formas. Né? Aqui, eu queria saber mais sobre a memória mitológica, a questão dos arquétipos. O que você teria para falar sobre isso? Isso, existe todo um estudo sobre a influência disso na nossa sociedade. Por exemplo, o mito do herói, o mito do macho alfa, o mito de uma série de coisas dos deuses que vem desde a antiguidade, influencia muito a nossa sociedade. Eu estou vendo, em função do novo filme do Star Wars, que é o 7º episódio, a gente pegou e eu resolvi ver todos, né, de primeiro até o 6º. E eles lançaram o terceiro, quarto e o 5º, depois o 1, 2 e o 3, depois o 7º. Na verdade, o 4º, o 5º e o 6º foram os 3 primeiros, depois eles lançaram o 1º, o 2º e o 3º, e depois só agora o 7º. Isso tem muito a ver com esse processo mitológico, porque você vê que é o bem contra o mal, é a força, eles sentem a força, tem muito processo de parapsiquismo, e você vê o processo da autocorrupção daquele Jedi, daquela pessoa que era fora de série, tinha vários talentos, mas que se corrompeu e foi para o lado ruim da força. Então, esse processo mitológico, quando a gente pensa em memória coletiva, ele influencia muito isso. As pessoas valorizam muito os heróis, pegando só o caso do herói em função disso, em função de estar mais recente. Mas todos os mitos dos deuses, se a gente for analisar o processo do amor, o processo muitas vezes da própria guerra, da força, uma série de realidades, eles influenciam muito. Agora, esses 15 dias, eu passei estudando só sobre arquétipos. Aí eu li, estou tentando fazer uma síntese do que... Mas é interessante, eu estava pensando em ver os Jedi para ver os arquétipos. Ah, vale a pena, né? Vale a pena. Eu tô vendo, aquele filme, o Curioso Caso de Benjamin Button, sim, eu vi, porque pode ser que seja um novo arquétipo que não existe ainda, que é o contrário. O nascer velho e morrer jovem. Eu não sei, eu pensei que pudesse ser um tipo de... mas ali tem um processo muito do envelhecimento, né, de lidar com essa realidade do jovem e do velho, né? Uhum. Pedro? Beleza? Pois não. Na página 2, para a fatologia, a 6ª linha, eu gostaria que você aprofundasse mais sobre a retrocognição enquanto reativação de retrosinapses. Sim, então, a retrocognição, quando ela aparece, aquela memória do passado, o que está acontecendo do ponto de vista parafisiológico? A gente está acessando uma sinapse, uma retrosinapse, uma sinapse que já aconteceu. É como se ela tomasse vida de novo. Então ela surge. Aquilo, a consciência não lembrava daquilo, de repente ela se vê em um outro contexto, atuando de um certo modo. Então nosso objetivo é estimular essas retrosinapses para fazer essa catarse, né? Para fazer essa erupção dessas retrosinapses. Então, a retrocognição, existem vários tipos. Ela pode ser desde um déjà-ismo, um déjà-vu, uma coisa mais assim, incipiente que a pessoa acha uma familiaridade, até aquela que ela realmente vê como se fosse um filme na frente dela. Então isso conforme a ativação da retrosinapse for mais fraca ou mais forte, vai dar um caso ou outro. Ok, obrigada. Pedro, ali nas memórias você fala, na 80, memória patológica. Isso eu queria fazer uma pergunta para você. Haveria uma predisposição para a consciência apresentar nesta vida certos tipos de memória?
Você tem alguma pesquisa? Sim, dependendo do que ela fez, ela vai lembrar mais do que ela fez e de modo mais repetitivo ou mais intenso. Se o passado dela é muito composto de atos patológicos, a tendência disso é acontecer mais. Inclusive, a gente parte desse pressuposto. O maior percentual de retrocognições são patológicas, porque o nosso passado tende a ser mais patológico, predominantemente patológico. Por isso que é uma bênção não lembrar. Porque às vezes a memória, se você estuda, por exemplo, o estresse pós-traumático, o que é? A pessoa teve um trauma e aquilo é muito forte, mexe muito com a psicologia dela, a ponto de, às vezes, passarem-se anos e a pessoa, se ela lembra, só o fato de lembrar daquele trauma, ela revivencia tudo. Ela tem todo aquele estresse psicológico, ela chora de novo, ela acha que aquilo tudo está acontecendo de novo. Então é o poder da memória fazendo isso de novo. Então, se você colocar a série X nisso, é bom a gente não lembrar exatamente por isso, para não reviver coisas patológicas, coisas principalmente que envolvam outras pessoas. Tá bem, obrigada. Vou caminhar um pouquinho aqui. Página 2 da Fatologia, página 2, quarta linha. Quanto ao lado ensolarado e sombrio da memória. Como viver melhor com o lado sombrio da memória? É isso que a gente estava comentando. E não se deixar levar pela autoculpa. Você tem que compreender o que aconteceu, quais foram os erros e acertos da ocasião e vivenciar uma técnica que tem ali no memorando, que é a primeira lá, autoabsolutismologia, ou seja, você não vai mais fazer aquilo, não vai mais errar a partir daquilo. O que passou, passou, você vai fazer o que puder para recuperar, para recompor, vai melhorar e ponto final, porque ficar se culpando não leva ninguém a lugar nenhum, só para a baratrosfera, né? Só para o pior. Patologia, página 2, sétima linha. Poderia abordar a dimensão teleológica do ato mnemônico? A teleologia é aquela doutrina que fala do processo da causalidade, do processo da finalidade, do processo do objetivo. Então, todo ato mnemônico, todo processo de lembrança tem que ter uma finalidade, é isso que eu quero dizer. Tem que ter um objetivo maior. Então, você fazer a sua reflexão, por exemplo, a técnica da reflexão de 5 horas, com algum objetivo maior e não deixar a sua memória ficar solta. Eu coloco, acho que na fatologia, a domesticação da memória. Então, você lembrar daquilo que você quer e você também esquecer daquilo que você quer esquecer. Isso tende a ser mais difícil. Patologia, página 2, sétima linha. Poderia aprofundar a memória na condição de cola entre fatos já não mais existentes e os ainda inexistentes por meio do aqui e agora? É uma metáfora para falar que a memória une o passado ao presente, né, que já é o futuro. Então, como eu comentei antes, os pacientes com amnésia não têm essa capacidade, eles não lembram do passado e têm essa dificuldade de planejar o futuro. Então, a memória é que faz essa junção, essa cola entre esses momentos, né, do passado e do futuro. Professor Pedro, em Parafatologia, página 2, quarta linha. Quanto à memória consciencial ante a própria sinalética energética. O verbetógrafo tem alguma sinalética referente à ativação da memória ou lembrança de fatos e parafatos? Eu tenho uma condição que eu acho que eu classifico como uma sinalética quando eu estou dentro de um processo de clarividência. Então, na clarividência facial, principalmente no acoplamentário, existe um processo quando se aprofunda que eu vejo que vai entrar numa retrocognição. Aquilo vai ativar uma memória. Então, isso acontece comigo mais nessa condição. E, além disso, existe uma sinalética relacionada a uma consciex que eu já vi que ela trabalha muito com o processo de holomemória. Então, quando eu percebo essa consciex, a partir dessa sinalética, aí eu fico mais atento do ponto de vista das retrocognições, do que vai acontecer em relação a retrocognições. Taxologia, página 4. Existe alguma diferença da memória androssomática para a memória ginossomática? A gente comentou aqui, as mulheres tendem a perceber mais os detalhes, tendem a perceber mais aquilo que elas valorizam, que normalmente são, às vezes, a roupa, o processo de cenário, o processo, muitas vezes, do modo como as pessoas estão apresentadas. E o homem mais o processo espacial, de localização espacial, de argumentação, da própria conversa em si, né, do tom da conversa. Vai diferenciar muito o processo emocional, tanto de um como de outro. Em taxologia, poderia detalhar o item memória complexa. O que se chama de memória complexa é aquela que ela é multissináptica, toda memória é multissináptica, mas aquela que tem muitas fontes.
Por exemplo, tem o processo visual, o processo auditivo, o processo emocional, junto o processo semântico da informação, muitas vezes o processo parapsíquico envolvido. Então, é uma memória que ela é recheada de vários outros componentes também fortes, né? Em Taxologia, página 5, item 93, a memória sazonal. Quais os efeitos climáticos na memorização? Todo fator climático que afete a atenção e a concentração vai acabar afetando a memória, porque a memória é totalmente dependente da atenção. Sem a atenção e sem a concentração, a gente não tem memória, não fixa a memória. Então, se a pessoa está num clima em que ela não consegue se concentrar, ou seja, ou está muito quente ou está muito frio, isso dificulta o processo mnemônico. De modo geral, se há um ambiente agradável, um clima agradável, se a pessoa se sente bem, principalmente numa temperatura um pouco mais baixa, a tendência dela reter mais as memórias, né? Outra coisa que influencia também na questão do clima é o processo emocional. Se a pessoa está num clima, vamos supor, muito frio, muito nublado, por exemplo, ela não gosta do clima de Londres, por exemplo, aquilo afeta emocionalmente a ela, isso pode acabar afetando a memória, não só que ela vai ter daquela experiência, mas as memórias de modo geral. Então tem muita influência com relação do processo emocional. Professor Pedro, em Fatologia, página 1, última linha. Poderia expandir o combate ao memoricídio? Sim, o memoricídio é vamos dizer assim, toda a extinção, toda a destruição do patrimônio da humanidade, por exemplo, da memória da humanidade, de tudo que o homem fez. Então, o memoricídio é, por exemplo, a queima de livros antigos, isso que está acontecendo lá na Síria, aconteceu no Iraque. Então, nós temos que combater isso em função da nossa história, porque seja o que for, mesmo que às vezes tenham registros anticosmoéticos, aquilo tem que ficar para servir de lição para as próximas gerações, né? Para nós mesmos, muitas vezes em outras vidas. Então, isso do ponto de vista coletivo. Do ponto de vista individual, nós temos que combater o nosso memoricídio, ou seja, valorizar os nossos registros, valorizar as nossas experiências. A gente tem que escrever mais, deixar isso nos livros, nos artigos, nos verbetes, porque senão é uma espécie de memoricídio, você não valorizar as experiências que você está tendo. Aquilo vai ser esquecido normalmente. Professor Pedro, em Fatologia, página 1, terceira linha, de baixo para cima. Poderia relatar os engramas na condição de traços neurológicos marcantes, deixados pelas recordações ou estímulos intensos? Lembro-me, quando eu era criança, jogava o videogame Master System 3. Toda vez que via a bandeira da Grã-Bretanha, tinha um impacto mnemônico marcante. Então, é exatamente isso. Pelo fato de você ter jogado esse videogame e ter atrelado esse símbolo, né, essa bandeira, isso vincou muito a sua memória. Isso tem um engrama muito forte. É exatamente essa condição. Agora, precisa ver o que mais tem dentro disso. E o que isso representa para você, em termos de passado. Será que você tem um passado relacionado com a Grã-Bretanha, o Reino Unido? O que é que tem né, que deriva dentro disso? Gostaria que explicasse o mito de Mnemosine ou Mnemosine. A Mnemosine é considerada a mãe, né, a deusa da história, a deusa do passado, melhor dizendo. Tem várias abordagens. Uma delas que eu gosto mais, essa deusa mitológica, ela é a mãe das musas, série de musas. E ela, ao contrário ela é filha, se não me engano, de Zeus, mas ao contrário daqueles que eram banhados no rio Letos, que eram aqueles que iam ressomar, iam renascer, eles tomavam banho nesse rio para justamente esquecer as experiências. Quem se banhava no rio ou no lago dessa deusa, da Mnemosine, acessava a memória do ciclo total das vidas do passado. Então eles consideram que a pessoa, quando ela estava para deixar de ressomar, por exemplo, aqui no nosso linguajar, estava entrando na condição de CL, de consciência livre, é que a pessoa tomava banho e ela acessava todas as vidas que ela tinha no passado e ela estava liberta desse ciclo reencarnatório. Então a Mnemosine ou Mnemosine, dependendo da abordagem que você encontra, você vai ver justamente isso.
o fato de você conhecer mais do passado, quanto mais você conhecer no passado, mais isso te liberta para o futuro. Uma coisa tem muita relação com a outra. Então, quanto mais você caminha na evolução, mais tem holomemória, mais você vai acessando o passado. E, por outro lado, mais você vai estar se libertando do ciclo reencarnatório. Professor Pedro, em taxologia, poderia explicar a memória encapsulada? Isso até é tema de verbete. Memória encapsulada é aquela memória em que você deixa ela encapsulada. Você faz de caso pensado para ela se abrir, para ela se desabrochar num futuro, num tempo consequente. No nosso contexto da conscienciologia, existem muitas informações, muitas verpons, por exemplo, que o professor Valdo considera como se fossem memórias encapsuladas. Muita coisa que ele não conseguiu desenvolver nessa vida, em termos de ideias, de livros, ele deixou na forma de verbetes para ele retomar isso na próxima vida e poder desenvolver, fazer essa destrinchão, esse detalhamento, destrinchamento, melhor dizendo, esse detalhamento numa próxima vida. Então, a memória encapsulada consciente é isso. Agora, se você pode também fazer uma abordagem da memória inconsciente. A memória encapsulada inconsciente. Às vezes é essa das retrocognições. Você tem uma experiência no passado, aquilo ficou encapsulado. Esse encapsulamento ele pode ser nosográfico, aquilo pode ficar te importunando. Por exemplo, a pessoa tem sonhos recorrentes ou pesadelos recorrentes, que ela nunca consegue atingir certas coisas, ou que ela é perseguida, ou que ela, alguma coisa acaba acontecendo e quando vai ter o desfecho ela acorda. E um belo dia ela acessa essa memória retrocognitiva, ela lembra do porquê que aquilo importunava ela. Então a memória encapsulada é aquela que em algum momento ela vai ser aberta, ela vai desabrochar. Na taxologia também, por favor, comentar com exemplos os itens memória intermissiva e memória paracerebral. Memória intermissiva é a memória que você teve antes de renascer, das experiências que você teve antes de nascer. Então, por exemplo, eu tenho uma experiência projetiva, nessa experiência projetiva eu começo a lembrar o que eu estava fazendo e com quem eu estava fazendo antes de nascer aqui, antes de ter esse novo corpo. Então isso, até meu próximo verbete, é a retrocognição intermissiva, você lembrar desse período. Nós tivemos muitas memórias intermissivas, só que elas são mais difíceis de serem acessadas porque elas são menos atuantes, elas tendem a ser um pouco mais evanescentes, porque você está ali com um corpo mais sutil. E como você está numa condição teoricamente mais equilibrada, partindo do pressuposto que a pessoa está no curso intermissivo, como não há muita emoção, como não tem muito esse processo emocional para vincar, nós temos dificuldade de evocar ou de retomar, de relembrar essas memórias. E ela pergunta aqui também a memória paracerebral. A memória paracerebral são essas memórias, por exemplo, intermissivas, só que não só essas memórias intermissivas. Toda a nossa memória ela está registrada no nosso paracérebro. Então a memória paracerebral ela é muito mais abrangente, ela é muito mais complexa, ela é, por exemplo, abrangente também do ponto de vista cronológico. A pessoa, desde que ela se tornou um homo sapiens, vamos chamar assim, desde que ela porta um corpo humano, ela tem esse registro. O paracérebro está registrando todas essas informações. Tudo indica que quanto mais a gente vai avançando na evolução, mais a gente vai acessando essas memórias bem antigas, essas memórias mais até primitivas. Ô Pedro, então quando você acessa uma vida pretérita, você no caso aí do Littré, você dá um impacto forte no paracérebro, no sentido que você atualiza isso? Isso na verdade dá um efeito reverberativo, não só no paracérebro, porque a tendência de você lembrar de outras memórias, como também na memória da vida humana atual. Porque você começa a olhar para as pessoas com outros olhos. Então aquela memória lá é como se ela tivesse assim um iceberg. Você lembra dela aqui, a parte consciente, e a parte que está ali submersa é uma parte inconsciente, mas ela começa a se manifestar. Então você às vezes convivia já com as mesmas pessoas, só que depois da retrocognição você começa a olhá-las de outro modo. É como se, é difícil dizer, é como se a pessoa ganhasse um outro significado para você. Então dá uma reperspectivada nas pessoas do seu grupo de convivência.
E além disso, o que aconteceu comigo? O fato de ter algumas lembranças do Littré começou a eclodir outras memórias que não tem nada a ver com o Littré, mais antigas do que o Littré. Então, é como se você mexesse na memória paracerebral e aquilo dá uma mexida, então caem alguns cons, sabe, que você não entende muito bem porquê, mas o fato é que você lembra de certos acontecimentos espontaneamente. Alguns são provocados, que eu sei, para os amparadores, principalmente 2 experiências que eu tive que foram assim assistidas, e outras não. Outras eu coloco na conta da própria funcionamento, da própria parafisiologia da memória. Então você lembra, por que a gente até não lembra mais? Às vezes não é nem em função da gente, é em função do outro. Porque se eu lembrar alguma coisa e isso não for bom para você, às vezes não vale a pena eu lembrar. Então existe toda esse quebra-cabeça, esse labirinto, essa questão mais assim estratégica da memória que a pessoa tem que saber lidar, tem que ir devagar para poder lidar, porque como há uma evocação multidimensional, a tendência de uma memória é acabar eclodindo na memória de outras pessoas. Nessa tendência aí de você falar administração da memória, né, que você falou, eu quero lembrar disso, não quero lembrar daquilo, e a gente no início da tertúlia estava falando das memórias patológicas, das memórias sadias. As memórias sadias têm a ver com o trafor, com as tendências positivas, com as companhias e também você falou daquelas que eclodem, daquelas que estão forçando para aparecer. Muitas vezes essas memórias que estão forçando para aparecer, elas não são sadias, né? E aí que é o grande desafio. Aí que é o grande desafio. Se aquilo está quieto, o ideal é realmente a pessoa ir devagar. Agora, se é uma coisa muito quente, aguda, se aquilo não está resolvido, a tendência daquilo é realmente ficar tentando aparecer, que a gente chama de nódulo holomnemônico. Aquilo fica, seja a partir de sonhos, de projeções, ou de pesadelos, ou até de sincronicidades patológicas, aquilo tende a se mostrar para a pessoa. O ideal é aquilo, de algum modo, ser feito a catarse, mesmo que não seja tão simples, porque pelo menos a pessoa vai liberar aquela energia, vai passar por aquilo, e a tendência depois é vir a calmaria, a tendência depois é a pessoa compreender mais aquilo. Mas o que vai dizer se é uma coisa ou outra? A própria memória. Se aquilo quiser aparecer, se aquilo vier à tona, é muito difícil a pessoa conseguir bloquear. Então, melhor a pessoa relaxar e olhar, ter maturidade para entender o que está acontecendo. Agora, se é uma memória que a pessoa não está sentindo, às vezes não vale a pena ficar realmente forçando, né? O que a gente procura trabalhar muito é deixar na mão dos amparadores. Então, tanto na dinâmica de serexologia como nos cursos que a gente dá, a gente procura formar campos para os amparadores ativarem certas memórias. Eles têm mais essa noção de ir, botar o dedo ali e saber qual que é o ideal para a pessoa lembrar. O que a gente fez na noite de gala mnemônica? A pessoa tinha que evocar uma memória positiva, uma vida positiva. Ela tinha que se ver num contexto positivo, porque para isso dá força para ela. Porque a pessoa começa a se enxergar com outros olhos. Porque varia muito de pessoa para pessoa, mas há uma tendência, às vezes, da gente ter uma distorção da nossa autoimagem. Então, essa distorção, às vezes, ela pode ser muito para baixo, a pessoa tem uma autoestima muito baixa, ela pode se assediar muito, e às vezes a coisa não é tão negativa assim. Então, a gente tem que fazer esse contraponto e, na dúvida, deixar mais na mão dos amparadores. Por que às vezes é perigoso fazer as terapias de vidas passadas? Porque você se você não tiver confiança no terapeuta e nos amparadores que estão ali, na equipe que está ali, às vezes você pode ter uma lembrança do cara, do terapeuta, da memória dele, ou da consex que está com ele, enfim, aquilo começa a se misturar muito, você não tem uma fidedignidade muito grande, né? Isso em geral, tem casos e casos, mas na dúvida a gente sempre vai pela profilaxia. E importante, Pedro pensava na ativação do parasociograma, né? Sim, que é sério, não é somente a consciência, é tudo na evocação, grupo, exatamente, tudo. Então, às vezes você não pode lembrar de alguma coisa, não tanto por você, mas pelo grupo, claro, né? Você está comentando. Poderia ampliar o trinômio, o primeiro trinômio da página 2, o trinômio frontochakra, coronochakra, paracérebro? Sim.
Porque, em termos de holomemória, principalmente, a gente está falando de memória, a gente tem que cuidar da memória física. Mas se a gente não tiver parapsiquismo, se a gente não ativar, principalmente esses chakras encefálicos, a retrocognição fica muito difícil. Porque a gente precisa ter um nível de descoincidência dos corpos. A pessoa precisa ter um nível de soltura maior, principalmente da paracabeça, para ela acessar mais o paracérebro. E isso é feito principalmente a partir desses chakras, frontochakra e coronochakra, para facilitar o acesso paracerebral. Por isso que eu coloquei aqui. Ok? Muito obrigada. Pode falar. Eu fiquei pensando em que, por exemplo, obviamente, entre mais evoluída a consciência, mais tem capacidade de lembrança. Mas eu he visto aqui que há pessoas que têm muito parapsiquismo e têm essa facilidade de lembrar, mas ao mesmo tempo não é um nível evoluído muito alto, sim? Então eu acho assim que hasta certo ponto tem que ver com a habilidade ou com o que ela mexeu muito com parapsiquismo, com arte, que só tive essa abertura, mas de pronto de aí para adiante já tem que ter realmente um nível muito evolutivo maior. Então tem um atributo que está muito desenvolvido, que é o parapsiquismo, que ele é essencial. Mas se não tiver maturidade emocional, cosmovisão, outras realidades, a pessoa vai chegar num teto. Ela não vai conseguir ter a cosmovisão maior. Isso é fato. Professor Pedro, poderíamos quantificar a potencialidade de uma emoção desequilibrada, por exemplo, a mágoa, como mais entranhada ou arraigada se ela ocorresse num padrão triplo ou quádruplo de memórias? Sim, a terapêutica recuperadora ficaria dependente de se adentrar cada uma delas isoladamente? Eu acho que não. Pelo que eu entendi aqui, às vezes uma experiência no passado, ela pode ter muitas vertentes. Então, por exemplo, uma mágoa, ela pode ter várias pessoas que participaram daquilo, pode ter um contexto, pode ser uma memória complexa, vamos dizer assim, uma memória múltipla. Então, para fazer a terapêutica disso, às vezes, você pode ir de cada caso, vendo assim, o que cada pessoa tem em relação com aquilo, e comendo pelas beiradas, mas a solução realmente final, dizer assim, a pessoa melhorar de fato, meu entender, é só quando ela entender o conjunto, quando ela recuperar aquela memória de um modo geral. Às vezes ela só vai ter condições para isso, ou vai ter maturidade para isso, se ela for devagarinho, recuperando aos poucos, lidando com cada um separado. Sim. Mas eu acho que a resolução do conflito, de modo geral, vai vir a partir da recuperação da informação como um todo. Professor Pedro, se a tendência mais forte da consciência for algo como, entre aspas, curtir a vida, ou ser artista, entre aspas, fez relação aqui, como ela poderá recuperar as memórias de outras vidas? Vivendo novamente hedonisticamente, no primeiro caso, ou viver no mundo das artes? Você disse que quem gosta de escrever deve escrever mais. Entendi. Veja, a pessoa, isso tem a sua razão de ser, mas existe um poder maior que se levanta. A prioridade às vezes não é lembrar das vidas que a gente teve e que a gente não foi produtivo. Então, o mais sério é a vida atual. Então, se a pessoa está curtindo a vida hoje, ela tem que, mesmo que isso possa, entre aspas, facilitar uma retrocognição, isso não é o ideal. O ideal é o quê? Ela ter uma vida mais produtiva, sair dessas férias, vamos chamar assim, ser mais produtiva, para ela começar a ter o que lembrar produtivamente nas próximas vidas. E se a pessoa já tem esse interesse, em geral, ela tem que se perguntar se ela não fez o curso intermissivo. Porque se ela fez o curso intermissivo, tem duas questões. Primeiro, ela já tem coisas para lembrar do próprio curso intermissivo. E segundo, tem uma razão de ser do fato dela ter feito o curso intermissivo. Então, ela deve ter alguma memória, alguma experiência, alguma vida predominantemente mais positiva no passado. Então, essas pessoas que acham que só tiveram vidas como artistas, e isso não significa que não foram produtivas, né? Ou vidas que só para curtir a vida no passado, em geral elas estão enganadas. Elas já tiveram vidas muito produtivas, sim, só não estão assumindo essa condição hoje.
Professor Pedro, desde criança me lembro de algumas vidas passadas. Tive retrocognições de algumas experiências, porém não me orgulho muito delas. É uma mulher que está falando. A partir do contato mais direto com a Conscienciologia este ano, da participação de cursos em Foz, minha perspectiva mudou quanto a vidas passadas. Tive rememorações de situações que realmente foram produtivas, é o que eu estava comentando aqui. Mas essas não são tão claras quanto as outras. Isso é o que é o mais comum. O mais comum é a gente lembrar de vidas mais carregadas, mais negativas, entre aspas, porque elas foram mais emocionalmente mais fortes. Qual a sugestão para que eu possa acessar essas boas memórias e utilizá-las para a minha reciclagem para fazer assistência? O ideal é você procurar ser o mais madura possível atualmente, porque aí você, sendo mais madura, você vai acessar tanto uma como a outra memória. Se você já tem essa facilidade, isso se dá muito em função da sua tendência exatamente de poder lembrar. E aí, trabalhando com essa maturidade, você procurando ajudar as pessoas, procurando fazer o melhor, até certo ponto deixando isso em segundo plano, essa questão das retrocognições, paradoxalmente você vai lembrar cada vez mais. Então, quanto mais a gente investe na assistência, mais a gente amadurece, mais a gente lembra do próprio passado. Quem lembrar do passado negativo é ótimo, porque aí você dá um significado maior para a sua assistência atual. Você sabe por que você está fazendo aquela assistência? Vou falar com você. E, pessoal, por fim, eu fiquei aqui de divulgar também a 8ª edição do curso Reciclagem das Posturas Monásticas, que vai acontecer dia 19, 20 e 21 de fevereiro. Por que eu estou falando isso? Porque muitas dessas memórias que você está tendo podem ter sido feitas no contexto monástico. Então, o tema desse próximo curso vai ser Intelectuais na Corte. Vai acontecer, como eu falei, dia 19, 20 e 21 de fevereiro desse ano. É uma sexta, um sábado e um domingo. Tem várias aulas aqui que valem a pena. E aí, às vezes, você, tendo contato com o Senhor da Consciência, você vai poder não só trabalhar a sua maturidade, como também ter eventualmente retrocognições. Ok? Alguma questão a mais? Tudo certo? Queria agradecer a presença de vocês, os teletertulianos, e chamar os comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 42 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 28 perguntas respondidas online. Para amanhã, teremos o verbete Adendo Verbetográfico, especialidade Verbetografologia, e a verbetógrafa Neida Cardoso. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.